capítulo 1, verso 1 ao 5. Olha a missão que Deus dá para o profeta Jonas. Era profeta, escute bem isso. Veio a ele a palavra do Senhor para Jonas, filho de Amitai, dizendo o quê? Levanta-te. É para levantar, aí não é só no sentido de alguém que está sentado. Ou seja, se coloque em ação, levanta aí, põe-se em prontidão, põe-se em pé diante de mim. Tem uma missão para você executar. Era o que Deus estava dizendo para ele. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu já falei para você, que eu já te disse. Por quê? A sua malícia subiu até a mim. Verso de número 3. Jonas se levantou. Ele até que, em parte, fez alguma coisa, se levantou. Mas para quê? Para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Aí ele começa a descer. Ele desce até Jope. Lá em Jope, ele desce até o navio que estava indo para Tarsis. Chega lá, ele tira o dinheiro do bolso. Olha aí. Começa, para fugir da ordem divina, ele começa a gastar os seus haveres, seus dinheiro. Aí ele pagou a sua passagem, desceu a terceira vez para dentro do navio, para ir ter com eles para Tarsis, e embora com ele, fugindo diante da face do Senhor. Olha o que Deus fez. O Senhor mandou um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha o que diz o verso 5, para você entender. Então temeram os marinheiros, começaram a clamar aos seus deuses, lançando no mar todos os seus pertences, as fazendas, tirava do navio, jogava no mar, para que aliviasse o peso. Olha a atitude de Jonas. Gente, não dá para compreender isso. O homem com uma missão, para ser executada, era profeta. Escute bem isso, era profeta. Mas olha o que diz depois do ponto e vírgula. Jonas, porém, desceu a quarta vez. Primeiro ele desce a Jope, depois desce ao navio, depois ele desce para dentro do navio. Aí ele desce até os lugares do porão. E se deitou, e aí desceu mais uma vez, a quinta vez. Desce a um sono profundo. Diz que ele deitou e dormia um profundo sono. Qual é o terceiro lugar para o cristão? Ou aonde o cristão não pode estar? Diga assim comigo: no porão. Sabe por que você não pode estar no porão? Porque a mensagem de Deus, para ser levada através de você, é com urgência. Quando Jesus deu a ordem imperativa aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Escute bem isso. Esta ordem imperativa de Jesus, ela abrange a todos os crentes, nas mais diferentes épocas e tempos. Todos devem pregar o evangelho. As crianças devem pregar o evangelho do jeito delas. Elas devem pregar o evangelho. Os adolescentes devem pregar o evangelho. Os jovens devem pregar o evangelho. As irmãs devem pregar o evangelho. Os irmãos devem pregar o evangelho. Os presbíteros da igreja, as diaconisas da igreja, as missionárias da igreja, os pastores da igreja, os levitas da igreja. Não é só dedilhar aqui no... Tem que pregar o evangelho. Por quê? Porque a ordem de Cristo é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu acabei de dizer para vocês aqui, no limiar do culto, dizendo que o último sinal da vinda de Jesus, irmão, é a pregação do evangelho nos quatro cantos do mundo.
É Jesus, olha, é a igreja que vai determinar o dia da volta de Cristo. Se você ficar no porão, tranquilo, você vê, irmão, os homens estavam se matando em cima do navio, abrindo mão de suas riquezas, de suas fazendas, jogando ao mar, para que aliviasse o peso do navio. Agora, o profeta chamado por Deus estava lá no porão do navio, fazendo o quê? Dormindo profundamente. Ou seja, eu não estou nem aí. Sabe que tem crente, irmão, que não está nem aí com a obra. Ele chega, dá uma olhada assim, tem uns que até aponta o dedo e começa a ver os defeitos. Rapaz, por que não pintou essa parede de azul? Outro, por que não colocou um negócio assim, desse jeito aqui? E ele começa a apontar e ver defeitos. Mas ele nada faz em prol da obra do Senhor. Ele não faz nada. Os outros estão se matando. Mas ele está dormindo. Por isso, para você que só vive dormindo, Efésios 5:14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. O que é que ele vai nos esclarecer? Que a sua vinda se aproxima, que há uma urgência da pregação do evangelho em todo o mundo. Jesus está voltando. Então é o terceiro lugar onde o cristão não deve estar. O primeiro, o Egito. Primeiro é o quê? O Egito. Segundo, o terraço. E o terceiro, porão. Pastor, e o quarto lugar? Diga assim comigo, pátio. Vamos ver a leitura primeiro? Marcos, capítulo de número 14, versos 54, 66 e 67. Vamos para 54. E Pedro o seguiu de longe. Olha para cá, faz muito tempo que tem crente seguindo Jesus de longe. Na hora do vamos a ver, na hora de pôr a cara, na hora de dizer, pode cortar o meu pescoço também, eu sou cristão. Pode, eu também sou deles. Eu faço parte desse povo. Pode pôr o meu pescoço na forca. Tem crente que nessa hora começa a seguir Jesus de longe. Eu pude ver isso na pandemia. Nós não deixamos um dia de ter culto aqui, nos dias de culto. Mesmo com a pandemia, a gente via, tinha 8, 10, tinha vez que tinha 15, tinha gente que subia lá na galeria, outro ficava lá no cantinho escondido, o outro lá, mas estava aqui. Mas tem crente que desapareceu. Ele desapareceu tanto que está desviado até agora. Sabia disso? Desapareceu. É crente que está seguindo Jesus de longe. Pedro, quando prenderam Jesus, escute bem isso, no horto do Getsêmani, aí ele viu que o negócio era sério e poderia sobrar para ele, porque era seguidor nato de Cristo. Ele diz, o que, rapaz? Eles vão querer me matar também. Aí ele começou a seguir Jesus de longe. Tem crente que quando o negócio aperta, ele começa a seguir Jesus de longe. É só vir uma luta, ele desaparece da igreja. É só vir um problema, ele desaparece. Aí você tem que orar mais, irmão. Aí você tem que buscar mais a Deus. Ele começou a seguir Jesus de longe. Até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, fazendo o quê? Esquentando-se na fogueira. Irmão, não é pecado esquentar. Não é pecado. Mas tem gente se matando por você. Seu pai orando por você. Sua mãe orando, intercedendo por você. E você no oba-oba, meu irmão. No pátio. Não é pecado se esquentar no fogo. Mas ele estava lá tranquilo. Olha o verso 66 e 67. Diz assim: e estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. 67. E vendo a Pedro,
que estava se aquecendo. Olha aí. Porque, sabe, pastor, agora logo vem o inverno, né? Deu uma chuvinha aí, que maravilha, né? Melhorou bastante. Mas logo vem o inverno. E aí o crente, não, mano, não posso pegar vento. Eu não posso, eu fico resfriado, mano, rapidinho. Eu fico. Mas se alguém te chamar para comer um churrasquinho, você vai lá na beira do fogo, você fica lá do lado da churrasca, né? Da churrasqueira, e carninha para lá e para cá, e pode ventar, e pode chover, você está ali plantado. Aí pode, irmão, aí pode, aí não fica, aí pode. Mas vir na igreja, não, eu vou pegar resfriado, mano. As crianças vão ficar doentes. Pare com isso, meu irmão. Eu criei os meus 3 filhos, era chuva, era vento, a gente ia para a igreja, não tinha carro não tinha nem bicicleta, a gente pegava um saco de plástico, furava um buraco na cabeça, 2 dos lados para caber os braços, e a gente ia adorar Deus, irmão, e não perdia um culto, não perdia culto não. Hoje o camarada tem carro na porta de casa, na garagem, e às vezes é mais do que um, tem 2, 3 carros. Mas ele não sai do pátio. Ele está no pátio. A Bíblia diz que a criada chegou para Pedro e disse para ele: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Eu disse: não. A Bíblia diz, irmão, olha que covardia, guerreiro Claudinei. Ele começou a praguejar, dizendo: não, vocês estão equivocados, eu não conheço esse homem, eu não conheço ele. E ele começou até pedir: eu quero que um raio caia na minha cabeça, parta a minha cabeça, se eu conheço esse homem. Aí ele sai dali, vai para um cantinho ali no pátio, uma outra criada vê ele e diz: olha, você estava com Jesus, porque a sua fala te denuncia. Você nem sabe mentir, Pedro. Você nem sabe, a tua fala te denuncia, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Aí quando pela 3ª vez ele negou a Cristo, aí tinha uns galos ali, irmão. Tinha umas pessoas ali, os vizinhos que tinha galo ali. A Bíblia diz que o galo cantou. Pedro negou 3 vezes o Cristo. Mas aonde estava Pedro? Ele estava no pátio. Sai do pátio, irmão. Teu lugar é aqui, servindo a Deus. Então esse é o 4º lugar onde o crente